Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4/10, nós vamos meditar de Amós, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. As ameaças contra as mulheres de Samaria. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizei ao vosso marido: dê cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis as vossas restantes confiscas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançarei em Hermon, disse o Senhor. E aí ele vai falar também sobre a cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel, transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vós deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Sobre uma sim e outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não, que ficou sem chuva e secou-se. Andaram 2 ou 3 cidades, indo de uma cidade a outra para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos e com o crestamento e a ferrugem da multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, figueiras, das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim. Enviei peste contra vós outros, a maneira do Egito. Aos vossos jovens matei-os à espada, aos vossos cavalos deixei-o levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narizes. Mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria os ventos, declara o homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 5 é um convite a buscar ao Senhor e viver. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na terra, e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela a qual saem 100 conservará 10, casa de Israel. Porque assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gigal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague.
Vós que convertestes o juízo em Aslona e diteis por terra a justiça, procurai o que faz as 7 estrelas e o Órion, e torna densa trevas em manhã. Muda o dia em noite, como as águas do mar, e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Interessante, né? Que quando ele fala aqui sobre as estrelas, né? Quando ele fala aqui sobre a questão de mudar o dia pela noite, faz nos lembrar muito do diálogo que Deus teve com Jó, né? Lá em Jó 9:9. É ele quem faz vir a súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborrecei a porta aos que repreende e abominais o que fala sinceramente, porque sei serem muitas vossas transgressões e grave os vossos pecados. Afligi o justo, tomais suborno, rejeitais o necessitado à porta, portanto, o que for prudente guardará então o silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, que estará conosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, é o lavrador, e o lavrador chamará para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Como homem fugiste diante do leão, e encontrarás com ele o urso, ou como se estranho à casa, encostado a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Pois bem, Deus exige justiça e não sacrifício. É isso que ele ainda vai falar aqui no capítulo 5. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto, ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para suas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afaste de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Assim levaste Sicote, vosso rei, que vossa imagem e os vossos deuses estrela, que fizeste para vós mesmo. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E por fim, capítulo 6, corrupção e destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais vêm à casa de Israel. Passai em Calné e vede, dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comei o cordeiro e o rebanho e os bezerros cevado, que cantais à toa ao som da lira
e inventais como Davi instrumentos de música para vós outros, vós mesmo, que bebeis vinho em taça e vos ungis com uma mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora irei em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas e as espreguiçadores. Jurou o Senhor, o Deus, por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, e disse: abomina a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se, porém, um parente chegado, o qual há de queimar, toma um cadáver para levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E ele responder: não, não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada as ruínas da casa grande e a pequena feita em pedaços. Vós vos alegrais em Lobedar e dizeis: não é assim que por vossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, o qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. E amanhã nós continuamos a voz. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e ajuda-nos, Senhor, todos os dias a ouvirmos a Tua palavra e obedecermos os Teus preceitos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.